Boa noite para todos. A vida realmente seria muito mais fácil para todos nós se não tivéssemos os embaraços que acontecem e que parecem nos impedir de sermos felizes pela quantidade sucessiva de problemas que acontecem a cada dia. Já está chegando o final do mês de abril, de março. É março? Março. E aí nós já estamos nos preocupando porque o imposto de renda só tem mais um mês para fazer. Quando acabar o imposto de renda tem outro problema na frente e vem mais um outro, e é menino, e é escola, e é confusão, e a gente parece que cada dia agora mata um leão para o dia seguinte, e essa agonia sucessiva que a gente vive dá uma sensação de que parece que a vida é uma sequência interminável de problemas. Parece que Deus não dá folga para a gente. Quando resolve de um lado, complica do outro, resolve daqui, complica de lá. E a gente às vezes até sonha, oh meu Deus, como eu gostaria de um minuto de paz. Como eu gostaria de ter um dia de sossego, mas todo dia um aborrecimento diferente. Isso é verdade. Muitos de nós nos encontramos assim. E a doutrina espírita nos fala que essa sucessão de dores, de problemas e de angústias que nós passamos, elas possuem basicamente duas causas. Duas. Uma dessas causas, por incrível que pareça, somos nós mesmos. Somos nós. Que criamos problemas para nós próprios quando nós nos angustiamos por questões que não necessitariam da nossa parte tanta angústia, tanta dificuldade. Tudo bem, Pedro? Tanta angústia e tanta dificuldade. A nossa vida poderia ser mais fácil se nós, a nosso turno, trabalhássemos de maneira melhor com as situações que a vida tem e que nós nem sempre sabemos lidar com elas. Por que que isso acontece? Porque nós sonhamos determinadas coisas para que os outros façam, que os outros sejam e que os outros vivam, e como os outros não correspondem a essa expectativa, nós nos angustiamos. Então existe uma parte das nossas dores que decorre da nossa própria personalidade, daquilo que nós fazemos, da maneira como nós atuamos diante da vida. Porque as pessoas reagem diante de nós e nós reagimos em cima disso, gerando mais problemas. A nossa dificuldade de lidar com os dramas que a vida possui gera mais problemas. Às vezes nós temos realmente um lar conflituado, nós temos um problema de saúde sério, nós temos um drama profissional significativo, nós temos algumas angústias internas realmente que devem ser consideradas, mas muitas vezes nós às vezes geramos os problemas que não precisariam existir. Quando nós chegamos ao ponto de dizer, eu não sei o que é, eu não sei, eu sinto uma tristeza que eu não sei dizer a que se deve, não tenho uma causa objetiva do porquê que eu sinto isso, mas eu só sei que eu sinto. E quando nós sentimos isso, nós começamos a achar que a vida é amarga, e nós nos fechamos e permitimos com que as coisas se tornem piores do que elas são, porque a nossa reação diante da dor acaba complicando os dramas que nós vivemos. Então nos conta a doutrina espírita que muitas dessas nossas dificuldades decorrem de nós, mas existe um outro tipo de dificuldade, uma outra face para os nossos problemas, e essas não decorrem de nós. Nós não contribuímos para que elas acontecessem. Nós não fizemos nada. Eu estava parado no sinal. Eu tinha acabado de tirar o carro, estava levando para o cara colocar a placa.
E de repente o caminhão sem freio veio, cheio de banana. E bateu, pá! E o dono do caminhão ainda diz assim: mas eu não tive culpa, aqui está sem freio, eu fiz o que eu pude. E o caminhão deles ficou intacto, até porque uma batida a mais, uma a menos, não vai fazer diferença nenhuma. E o nosso carro lindo, maravilhoso, todo torto. Meu Deus, parece que eu joguei pedra na cruz. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Nossa, eu faço o que eu posso para não gerar problema e parece que o problema me persegue. De fato, existem essas duas situações. Aquelas em que nós somos objetivamente a causa das nossas dores e aquela outra na qual, aparentemente, nós não teríamos contribuído para isso. O que nos diz a doutrina espírita? A doutrina espírita diz que o objetivo da existência na Terra não é outro senão nós aprendermos a amar, nós desenvolvermos as nossas competências intelectuais e morais, nós crescermos integralmente. Esse é o grande objetivo. A educação do homem é o grande objetivo da existência. Então, esses dramas que nós vivemos e que decorrem da nossa própria ação, da maneira como nós vivemos, é um indicativo daquilo que nós ainda temos de problema para resolver. Eu não sei porquê. Todo mundo implica comigo. Já estou no meu 7º emprego, só este ano. E todo mundo implica, só porque eu chego tarde, só porque eu saio cedo, só porque eu produzo pouco. É uma implicância. Todo mundo implica, onde eu vou implicam comigo. E nós, de repente, somos os grandes agentes causadores dessa imperfeição dentro das nossas vidas. De outras vezes, nós não contribuímos. Ora, se nós não contribuímos, por que acontece? Se eu objetivamente não contribuir, estava num sinal parado. Eu faço tudo o que eu posso e em troca eu não recebo aquilo que eu gostaria de receber. É um indicativo, segundo a doutrina espírita, que há uma razão mais do que justificável para isso. E esta razão, se nós não contribuímos para que ela tenha acontecido, só pode estar numa outra existência. Porque Deus não daria para nós aquilo que nós não objetivamente precisássemos aprender. Mas o caminhão bateu. E o que é que eu ganho com isso? É exercício de paciência, exercício de você, porque a vontade que dá é você matar o cara do caminhão, logo, né? Mas aí você vai ter que sair do carro com calma. Até porque o cara do caminhão é enorme. Você tem que sair com calma para conversar. São exercícios que a gente tem que fazer. Então a nossa vida, ela é marcada por situações cujo grande objetivo dela é a nossa educação interior. E aí, digo uma coisa que pode parecer ruim de ser ouvida, mas infelizmente as obras espíritas dizem isso. Elas dizem o seguinte: quando uma prova dessa vem e nos alcança, se a gente se revolta e diz miserável e não conseguimos lidar com ela, indica, não passou na prova. Quer bater no motorista? Tem uns que querem bater no motorista mesmo sendo grande, é verdade. Baixinho, mas ele vai para cima do motorista, ainda faz assim. Mas se a pessoa se revolta, o que é que aconteceu com esse indivíduo? Houve uma prova no sentido de uma experiência, e ele não conseguiu se sair bem. Ora, já que é prova, vamos buscar o conceito da escola. Se a pessoa fez a prova e não obteve a aprovação, o que acontece? Repete. Fica retido, agora não reprova mais, fica retido. Então o sujeito vai ficar retido na prova, ou seja, a tendência é que aquilo se repita. Mas vai repetir até quando? Até quando aprender. Enquanto nós formos estúpidos, eu tenho um filho que ele é nojento, então agora com ele eu sou pior ainda. Eu só trato no coice, porque
Ele vem com, eu dou 2 coices nele. Aí o que acontece? O que acontece? Permanece o problema no tempo. Aquele drama não se resolve. E se não resolver nessa existência, passa para outra. Passa para outra. E a gente vai conviver, não sei porquê, meu filho é um cavalo, mas houve coisas que nós não conseguimos resolver e que estão pendentes. E essas pendências precisam ser resolvidas. Pendências não solucionadas permanecem. Vai permanecer, ou seja, o nosso processo de crescimento espiritual, ele passa necessariamente pela educação nossa. Enquanto eu tiver um drama que eu vivo, e eu digo assim, e eu sou bem besta de fazer desse jeito, eu não vou fazer, eu que não faço, vai permanecer, ou seja, o drama permanece. E a gente vai esticando a nossa estadia nessa condição espiritual de sofrimento. A melhor estratégia para que a gente consiga romper esse processo é não revidando aquilo que a gente recebe de agressão. Isso não é nenhuma novidade. Se nós formos consultar os evangelhos, lá nós vamos encontrar palavras de Jesus a esse respeito. Quando o Cristo dizia assim, por exemplo: aquele que pedir a tua capa, dá para ele também a túnica. Aquele que quiser que tu vá 1000 passos, vai 2000 logo com ele. Que a gente quer medir força com os outros. Não. Com marido e mulher isso quase não acontece. Ela diz assim: ah é? Chegou tarde, pois eu vou dar a comida toda pro cachorro. Aí sobrou, mas ela vai dar tudo pro cachorro. Quando ele chega, nem sobrou. Então um vai se vingando. Aí ele já diz assim: bem, como eu sei que eu vou chegar e não vai ter comida, então eu vou chegar logo, é 2 da manhã, porque não adianta eu chegar cedo que... Aí um vai, vamos ver quem aguenta mais. E um vai forçando em cima do outro, e é o jogo do perde-perde. Naquele velho modelo da música de roda. O cravo saiu ferido e a rosa despetalada. Ninguém ganha, é o jogo do perde-perde. Um para um lado sai todo quebrado, o outro também, não tem como. Por quê? O objetivo seria que nós nos integrássemos e nós conseguíssemos identificar os pontos de crescimento para dizer: aqui é uma área que eu preciso crescer. Nesse particular, os nossos familiares nos ajudam muito, porque eles costumam dizer assim: sabe o que acontece? Você é muito desorganizado. Quando a gente ouvir isso, não diga eu não sou, acolha e diga: será que eu sou? Aí você passa a fazer uma análise: será que eu sou? E tentar diminuir as vezes que você ouve isso, para ser só uma vez por semana, depois só uma vez por mês, e vai diluindo. Por exemplo, o marido diz: você é muito chata. Diminuir essa incidência para ser uma vez por dia só, depois uma vez por semana, para ir melhorando. Se você está 20 anos casado e o outro diz assim: sabe o que acontece? É porque você... E é o mesmo defeito, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. A gente não está conseguindo caminhar. Ora, se o objetivo da vida era o processo de educação interior, nós de repente não estamos conseguindo fazer isso. Não estamos conseguindo lidar com os dramas familiares, pessoais que a gente tem. E o objetivo nosso é descobrir quais são e procurar evitá-los. Como é que nós descobrimos? Por aquilo que mais repete. Por aquilo que mais repete. Observa os problemas que mais repetem, as reclamações que as pessoas mais fazem de nós. Porque você é assim, porque você é assim. Puxa, todo mundo diz isso. Se todo mundo começar a dizer, desconfie, que é bem provável que eles estejam certos. Senão, a gente vai ficar que nem aquela história da mãe do soldado que pegou a foto do desfile militar e disse para o marido assim: olha, meu bem, o nosso filho é o único de passo certo no pelotão, né? Todo mundo está com o passo, só ele que está com o passo certo. Então a gente começa a achar que está
Todo mundo errado, só eu estou certo. Se muita gente começar a questionar, desconfie que pode ser razoável o que está se dizendo. E a gente aproveita isso para quê? Para um crescimento interior, para desenvolver as nossas competências. Senão a gente vai sair da vida, se não igual, muito semelhante ao que se entrou, e isso é muito ruim, porque a gente vai ter consumido uma série de recursos em vão. Tanto pato, galinha, marreco, boi, peixe, que se consumiu durante a vida inteira, para nada. Quer dizer, eu estou saindo tão egoísta quanto eu entrei, tão orgulhoso quanto eu entrei. Qual foi a contribuição que o tempo na carne trouxe para mim? É lógico que isso exige de nós um esforço, porque é muito confortável continuar sendo como sempre se foi. É muito confortável. Você é muito agressivo, porque para mim é confortável ser agressivo. É confortável, por isso que eu sou. Você é um banana, por quê? Porque para mim é confortável. O pessoal fala, calado, não falo nada, então é ótimo, confortável. Então se você está numa zona de conforto, é preciso mudar, e para mudar dói, porque a gente tem que deixar de fazer aquilo que a gente está acostumado a ser. Mas se a gente for olhar pelo lado do objetivo da vida, o objetivo da existência no corpo de carne, poxa, eu não posso voltar do jeito que eu vim. Não é possível que a gente volte para o mundo espiritual com as mesmas imperfeições que a gente tinha quando chegou aqui. Alguma coisa a gente tem que crescer. Vejam como a gente cresce frequentemente com relação a filhos. Quando a gente tem os primeiros filhos, que a gente é novo, é uma pressão miserável. Menino não pode andar descalço, menino não come isso, menino não come aquilo. É um sofrimento, tudo ferve, tudo esterilizado. Aí vem o segundo, é aquele cuidado danado. No terceiro, a chupeta cai no chão, que já passa assim na perna. E aí você vai, aquela rigidez. Filho meu, se botar o olho na porta, eu quebro. Aí depois que passa, você vai ficando mais, deixa o menino, deixa. Ele come de boca aberta, deixa, depois ele vai aprender. Dá nele, ele vai aprender, não precisa matar a criança. Aí vai, quando vem os netos, aí pronto, está todo estragado. Tanto que as pessoas chegam a dizer que o avô é um cavalo brabo que o filho amansa para o neto montar. Amansa ele. A gente mudou com relação aos filhos. A gente mudou. Mas com relação a marido e mulher, como a gente é teimoso. A gente morre duro, mas não dobra. Achando que está ganhando, nós estamos perdendo. Somos nós que perdemos. Com sogra eu não vou nem dizer, que é para não comentar, mas é a mesma coisa. Ora, nós precisamos aprender a aproveitar essas experiências que se repetem e tentar caminhar com elas. Mas o primeiro passo que nós temos que dar é descobrir entre as experiências que nos acontecem quais são aquelas que eu sou parte responsável pelo fenômeno e quais eu não sou. Para não acontecer, a gente vestir a capa do coitadinho e diz, eu não fiz nada, eu sou perseguido, e no fundo você é um elemento que está realmente contribuindo. Nós precisamos aprender a assumir as culpas que nós temos para que a gente possa mudar. É muito confortável fazer o papel de vítima. Ai, eu não sei, tem vezes, não é? Que a gente conversa assim com uma pessoa e a pessoa conta como é o marido. Assim, nossa, coitado dessa moça, como sofre, meu Deus. Aí passa, você encontra o marido, conhece o marido. Aí conversa, ele fala, minha esposa, coitado desse moço, gente. Aí um belo dia você vai no shopping e encontra, são casados. Aí você vai descobrir que aquele que ela falava é aquele, e aquela que ele falava é aquela. Porque a visão que um tem do outro não é exatamente aquela que o outro tem de um. Por quê? Porque nós temos dificuldade de nos enxergarmos.
dificuldade de perceber qual o nosso grau de contribuição nos dramas que nós mesmos passamos. E sempre procuramos apontar para fora, o outro é o culpado, o outro, não, o problema é lá. Quando a gente deve pensar como é que eu posso tentar resolver isso. E nesse particular, a doutrina espírita nos ajuda muito, porque aquilo que aconteceu, que foi responsabilidade nossa, nós vamos dizer, foi por responsabilidade minha. Eu tenho parcela de contribuição nisso que me aconteceu. Naquilo que não me aconteceu e que o caminhão me colheu no sinal, eu vou dizer, puxa, mas Deus não me daria uma coisa que eu não precisasse. Eu tenho parcela de responsabilidade. Não adianta eu querer matar o motorista do caminhão de banana, que não vai resolver, o carro não vai desamassar. Não desamassa o carro. E eu não vou trabalhar a minha impulsividade. O que eu preciso cuidar? Os meus impulsos, as minhas reações, para que eu aprenda. Resumo da ópera. Tanto faz do lado de lá como do lado de cá, tanto faz serem as ocorrências em que eu objetivamente sou o responsável, como aquelas a quem eu subjetivamente sou o responsável. Em todas elas, cabe a nós uma reflexão para conter a impulsividade e analisar o que é que eu estou aprendendo com isso, que lição estou tirando com isso, para que eu não perca a capacidade de me tornar um indivíduo capaz de promover a minha mudança, de promover o meu passo decisivo num processo de melhoria espiritual. Se eu não fizer isso, a gente vai passar a vida inteira reclamando das mesmas coisas naquela cadeira de macarrão na porta de casa, reclamando. Se não fosse fulano, oh meu Deus, então sempre do lado de fora, sempre o outro. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou infeliz por sua culpa. Valha-me Deus, o outro é o culpado porque eu sou infeliz? Até que ponto não fui eu que me permiti aceitar isso? Porque a agressão que o outro me faz é como fosse, como sempre se diz, um presente. Você recebe se você quiser. Se você recebeu, porque me magoou. Mas não é para magoar, é para ouvir e dizer, puxa, mas será que eu sou isso? Vamos tentar trabalhar, vamos tentar resolver para que a gente caminhe. Há uma obra de Chico Xavier chamada Agenda Cristã. O autor espiritual é André Luiz. E nessa obra André Luiz diz o seguinte: não se fira com a calúnia, não se fira com a calúnia, apenas viva de maneira que ninguém possa acreditar no caluniador. Pronto. Caluniaram você, foi, então pronto. Então viva de maneira que quando vier, mas quando fulano não. Mas em vez de você dizer, eu vou lá, eu vou me... não vai resolver. Que o problema é nosso internamente, é na intimidade nossa que nós temos para resolver. É aí que se processa a nossa capacidade. E a gente vai realizar isso não porque está tudo maravilhoso, não, eu vou fazer porque está tudo bem. Não, às vezes a gente está com o coração ferido. Mas mesmo com o coração ferido, caminhar na direção de fazer aquilo que se vai fazer. Existe um fato na vida de Gandhi, muito citado pelos seus biógrafos, em que Gandhi estava num grupo de pessoas pregando, e na época dele havia um conflito étnico e ao mesmo tempo religioso. Gandhi não queria dividir a Índia em dois países, queria que fosse um país só, mas ali dentro viviam hindus e muçulmanos que brigavam entre si. Então estava Gandhi uma vez conversando com os hindus, explicando que deveriam viver em paz com os muçulmanos. De repente, no meio da multidão chega um hindu morto de ódio, morto não, estava vivo, mas cheio de ódio, disse: Gandhi, eu quero matar esses muçulmanos todos. E o Gandhi perguntou, por quê? Porque eles mataram meu filho. Meu filho era uma criança e eles mataram meu filho. Eu quero vingança, eu vou matar todos eles. E o Gandhi disse, você quer resolver o problema? Eu quero resolver. Então, se você quer resolver, adote uma criança muçulmana.
e crie essa criança muçulmana como muçulmano. Ensine a religião dele, para que ele, como adulto, seja muçulmano. Se você fizer isso, você resolve. Como isso? Como resolve? Resolve porque ele retira o ódio do coração. Aí resolveu. Mas se ele se vingasse, nossa, como ficaria o coração dele? Qual seria o resultado disso em outras existências? E se ele adotasse uma criança muçulmana e a ensinasse a ser hindu? Será que ele estaria fazendo por amor? Ou não seria uma estratégia de vingança? Mas adotar uma criança muçulmana e mesmo ele sendo hindu, ensiná-la a ser muçulmano, para ficar mais claro o que eu estou dizendo, o sujeito é gremista e vai ensinar, adotar um e vai ensinar a ser colorado, é mais ou menos isso. É um sofrimento miserável. Então, a pessoa vai ter que ensinar o outro a ser o que ele não é e que ele não ama, em respeito à individualidade que o outro realmente seja. Essas são as soluções definitivas que a gente tem para viver, para exercitar, para vivenciar. Se nós não fizermos isso, a vida é só uma repetição interminável. A vida vai ser um desfiar de dias em que nós iremos dizer: oh meu Deus, mais um dia, mas que inferno, que os problemas não acabam, quanta cruz para carregar, que angústia interminável, parece que tem uma listinha lá em cima, só de resolver essa, manda mais duas para ele que ele resolveu. Por quê? Porque a gente vive assoberbado de problemas. Vim para Porto Velho, vou para um local tranquilo, graças a Deus, longe da confusão dos grandes centros, peguei um trânsito igualzinho. Parece uma perseguição. Pois é, mas enquanto a gente não resolver os nossos dramas inferiores, o que acontece do lado de fora nos incomoda muito mais. Por quê? Porque o grande objetivo é nós fazermos a leitura do que nos circunda e dizer: eu não quero mais isso para mim. E como eu não quero mais, eu preciso agir de maneira diferente para que eu não volte a receber aquilo que eu já estou recebendo. Porque se eu permanecer no mesmo comportamento, a lei devolve para mim aquilo que eu estou fazendo. Para que eu possa receber coisas novas, eu preciso fazer coisas diferentes. Enquanto eu continuar fazendo da mesma forma, a natureza me devolve o mesmo estilo de vida. As mesmas angústias, as mesmas dores, as mesmas coisas. O cenário muda. Tanto faz ser em Porto Velho, em Paris, em Cabixi, sei lá por onde, não importa, os dramas serão os mesmos. Enquanto eu devolver do jeito que eu devolvo, eu irei receber o que eu quero. Para ter algo diferente, eu preciso devolver de maneira diferente. Não que a gente tenha que esperar para isso que a vida esteja um mar de tranquilidade. Muitos de nós, às vezes, pensamos assim: não, quando ficar tudo tranquilo, aí eu vou ter mais paciência. Mas agora está muito agoniado, vai melhorar, quando eu estiver bem, aí eu vou. E aí vai passando, que não vai ter esse dia que vai ficar tudo maravilhoso, tudo lindo. Não, a vida é assim mesmo. Então a gente tem que aproveitar para tentar fazer, mesmo no meio da dificuldade, tentar fazer algo de bom. Porque se eu for esperar ter todas as condições para começar a fazer o bem, não vai dar. A gente começa mesmo sentindo dificuldade, enxugando lágrimas, mesmo que a gente esteja chorando, para que com esse recurso a gente consiga ser merecedor de uma harmonia melhor interior. Quanto mais eu faço para o outro, quanto mais eu amparo o próximo, quanto mais eu me envolvo no drama do semelhante, melhor eu me torno, mais sereno me faço, mais em paz eu fico e, consequentemente, mais lucidez eu tenho para resolver com mais acerto as coisas, porque as entidades espirituais que tentam nos ajudar, com essa nossa ação no bem, passam a ter acesso para que a gente possa fazer algo de melhor. Então é uma grande caminhada que todos nós temos para fazer, no sentido de aprender que todas as coisas, no fundo, nascem da nossa própria individualidade. Que o outro não é o responsável pelo nosso destino, somos nós mesmos. E a grande receita é amar, amar e amar, mesmo entre lágrimas, para que a gente consiga ser feliz, tanto quanto possível, no tempo que ainda temos na Terra. Cinco minutos. Vou contar uma história bem curtinha para vocês.
Essa história não é espírita. Eu também não quero que ninguém saia daqui dizendo, olha, eu fui no centro espírita. Porque se não é espírita, não está em livro espírita, está em lugar nenhum espírita. Então, ninguém procure que não vai achar. É uma parábola. Conta-se que na Grécia antiga, naquela época dos heróis e dos semideuses, havia um dos grandes entre eles, que era Hércules, o mais forte de todos. E Hércules era treinado por um sábio centauro, chamado Quiron, conhecido pelo seu conhecimento sobre todas as coisas. Quiron conhecia da arte de guerrear, conhecia das questões referentes à filosofia, tinha um conhecimento vasto de ervas medicinais, conhecia várias áreas do conhecimento e por isso havia sido designado por Zeus para treinar Hércules. E ele, durante bastante tempo, treinou Hércules para que ele exercesse o papel que nós conhecemos lá da mitologia. E conta a história que Hércules um dia lutou contra a Hidra de Lerna, aquela que multiplicava as cabeças. E depois que ele venceu a Hidra, Quiron chegou e disse, Hércules, vamos aproveitar o sangue da Hidra. O sangue da Hidra de Lerna possui uma propriedade que só ela tem. Se você passar o sangue dela nas suas flechas, quando você flechar alguém, a ferida que vai ser formada com a flechada nunca cicatriza. Então aproveite, prepare flechas para você usar contra os seus inimigos, sabendo que quem você flechar, além da dor desesperada que produz, nunca vai fechar. E Hércules então preparou as suas flechas, colocou na aljava e foi viver a sua vida. E diz a história que não passou 5 minutos. Houve uma solenidade, uma reunião, os centauros estavam reunidos, houve uma briga. E eles começaram a lutar e Quiron estava no meio. Quando houve a luta, a briga entre eles, Hércules quis defender o amigo. Lembrou da flecha envenenada, isso vai ser ela. Tirou a flecha e mirou no inimigo de Quiron. Mas como eles estavam lutando, na hora que ele soltou a flecha, eles mudaram de posição e a flecha atingiu Quiron. Quando ele sentiu a dor, a intensidade da dor da flechada, imediatamente Quiron disse, a Hidra, fui flechado pelo sangue da Hidra. Soltou um urro desesperado, abandonou a luta e fugiu para dentro da floresta. E aí, chegando na floresta, ele começou, se conhecia de muitas ervas, começou a misturar ervas para tentar cicatrizar a ferida. Não conseguia. E foi caminhando na floresta, procurando, combinando produtos, sementes, folhas, raízes, e tudo que ele foi tentando, nada curava, e ele foi enveredando, e nessa caminhada que Quiron foi fazendo dentro da floresta, ao longo do tempo que ele foi caminhando, ele foi encontrando outros animais feridos também. Aí ele chegava a ver um animal, isso aqui eu tenho um remédio bom para isso. Aí ele ia e curava a ferida deste. Continuava procurando a cura para o seu mal, encontrava outro, ele curava outro. E assim, de tempos em tempos, ele foi cada vez mais Quiron encontrando pessoas, animais para curar. Passou a vida inteira curando só os outros. Nunca encontrou cura para o seu próprio mal. Depois de um tempo já envelhecido, Quiron era conhecido como Quiron, o curador ferido. Porque mesmo trazendo a ferida aberta e a dor que ele tinha, procurando solução para o seu drama, não se prendeu na sua própria dor, mas lutou para que ele, apesar das dores que passava, fosse útil para todos os que o circundavam. Da mesma forma, nós também podemos, a nosso turno, ser um Quiron no ambiente em que nós vivemos e, apesar das nossas dificuldades, levarmos lenitivo e paz para todos aqueles que conosco convivem, ainda que nós não consigamos ser plenamente felizes.